Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos trabalhar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Lei Orgânica que é a Lei 11.424, de 6 de janeiro de 2000, né, que sofreu diversas atualizações, né, e nós temos ela aí toda atualizada na nossa apostila que acompanha o curso, que vocês acessam ali nos materiais adicionais do curso, né. Temos ali, então, a apostila em PDF, e é importante, mesmo que vocês já tenham esse material impresso de outra forma, é importante que usem a apostila que eu preparei por dois motivos. Primeiro, se estiver usando um material de um concurso anterior, ele vai estar desatualizado, porque tivemos alterações aí e eu atualizei toda a lei. Segundo, porque na nossa apostila tem alguns quadros que ajudam na memorização e eu vou citando eles, né, conforme a gente vá estudando aqui. Então, recomendo que vocês acompanhem a aula com a apostila, tá? Pessoal, primeira disposição da Lei Orgânica, temos no artigo 1º, tá? Que o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo. Sabemos disso, né? Conversamos sobre isso na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que nós temos o exercício do controle externo feito pelo Poder Legislativo sobre o Executivo. E esse exercício dessa fiscalização no âmbito estadual é feita pela Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas, que vai fazer o parecer prévio sobre as contas do governador. E para auxiliar as câmaras municipais, já que não existem tribunais de contas nos municípios, existe o TCE também aqui, que vai ajudar as câmaras a fazer essa fiscalização, fazendo o parecer prévio sobre as contas de todas as prefeituras aqui do estado. Tá? Muito bem. E a jurisdição do TCE, como já diz o parágrafo único, ela vai abranger todos os entes aqui no território estadual e todos os entes que, mesmo fora aqui do Rio Grande do Sul, pertençam, sejam ligados ao governo estadual ou a uma prefeitura eventualmente. Tá? Então, todo órgão público que pertence aí ao estado e aos municípios aqui do Rio Grande do Sul está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tribunal de Contas que só tem nome de tribunal, porque ele não integra o Poder Judiciário, né? Como a gente também comentou lá na aula anterior. O Tribunal de Contas, ele é um órgão do Legislativo, ele auxilia a Assembleia e ele compõe a estrutura do Poder Legislativo aqui do estado. Tá? Muito bem. Composição do Tribunal de Contas, como não poderia deixar de ser, porque é uma regra que vem lá da Constituição Federal. Na composição aqui do TCE do Rio Grande do Sul, vamos destacar aqui que nós temos 7 conselheiros, eles são chamados de conselheiros aqui no estado, tá? Esses 7 têm a indicação, eles são indicados e escolhidos lá pelo Legislativo e pelo Executivo, tá? Pela Assembleia Legislativa e pelo Governador. E nós temos 7 auditores substitutos, tá? Esses 7 aqui a gente vai ver que eles são concursados, tá? É um concurso bem difícil e eles substituem os conselheiros nas suas ausências e impedimentos, além também dos trabalhos normais de auditoria que eles já realizam, tá? Então essa é a composição básica do TCE. Os 7 conselheiros, conforme está no artigo 2º, e os 7 auditores, conselheiros substitutos, que a gente vai ver na sequência do estudo. Já estou antecipando para a gente começar a ativar a memória visual para lembrar isso na hora da prova. Tá? Muito bem, estrutura do Tribunal de Contas. O artigo 3º, ele traz 10 órgãos. Tá? Lá no regimento interno tem 11 órgãos, mas não é que essa lei esteja errada. É que lá no regimento interno eles especificaram que além das câmaras tem as câmaras especializadas, tá? Mas isso as câmaras especiais, mas isso é matéria lá do regimento interno, porque a gente vai perceber que o regimento interno ele vai detalhar melhor tudo que está aqui na lei orgânica. Por isso que o regimento interno tem o dobro do tamanho da lei orgânica, né? Lá a gente vai precisar de mais tempo para conseguir analisar e vencer todo o conteúdo do regimento, tá? Mas para entender o regimento é ideal que a gente antes já tenha entendido aqui a lei orgânica, porque tudo que está lá vai completar o que está aqui na lei orgânica. Então aí estão os órgãos do TCE, tá? Tem o Tribunal Pleno, que é a reunião de todos os 7 conselheiros. Os 7 conselheiros formam o Tribunal Pleno, tá?
As câmaras, que são compostas por 3 membros, como a gente vai ver lá no regimento interno, estou só antecipando para vocês. Os conselheiros, que são esses 7 conselheiros. Aí, dentre eles, vai ter um eleito para presidente. Novidade, temos vice-presidências, tá? Antigamente era um só vice-presidente, agora são 2, tá? Então nós temos as vice-presidências, a corregedoria geral, a ouvidoria, que também é um órgão recente, os auditores substitutos de conselheiro, esses 7, tá? O corpo técnico e os serviços auxiliares, aqui que trabalham os servidores, né? Os auditores de controle externo, os oficiais de controle externo, os servidores em geral do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, eles integram ali o corpo técnico e serviços auxiliares. E nós temos também a Escola de Gestão, tá? Escola de Gestão e Controle, que visa justamente a capacitação dos servidores, auditores e conselheiros do próprio Tribunal de Contas, tá? É o lugar de estudo ali dentro do órgão, tá? Muito bem. Aí o parágrafo único nos traz que os conselheiros, esses 7 aqui, e os auditores substitutos, quando estiverem substituindo os conselheiros, eles podem funcionar com juízo singular nas matérias definidas no regimento, ressalvado o caso que imponha-se manifestação do tribunal. A gente vai entender melhor isso lá no regimento interno. Mas para não deixar isso em abstrato, eu já vou antecipar para vocês. Qual é a ideia aqui? Geralmente, quando vai se analisar os processos, ou eles são analisados pelo pleno, que seriam os 7 conselheiros, ou pelas câmaras, que vão ter 3 conselheiros, tá? Dentre estes conselheiros, sempre quando chega um processo lá, um dos 3 vai ser o relator desse processo. E às vezes, o próprio relator, sozinho, vai poder tomar algumas decisões, sem nem consultar os outros 2 da Câmara, tá? Quando forem decisões, né, em matérias definidas no regimento interno, tá? Isso é o juízo singular. Juízo singular é quando um dos conselheiros vai decidir sozinho, sem colocar em votação com os demais colegas, seja da Câmara, seja do Pleno, tá? Essa é a ideia do parágrafo único, então, aqui do artigo 3º. Seguimos, pessoal, vamos falar um pouco sobre os conselheiros, né, a partir do artigo 4º, tá? Quem é que nomeia os conselheiros? Não é quem escolhe, é quem nomeia. Quem nomeia eles é o governador do Estado, né? O governador nomeia todos os 7 conselheiros, tá? Os conselheiros, quando eles cometem um crime comum ou de responsabilidade, quando eles forem processados, eles têm um foro privilegiado, uma prerrogativa de foro em razão da função. Eles são julgados, e isso decorre lá da Constituição Federal, está lá na parte das competências do STJ, tá? São julgados pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Cuidado com a pegadinha na prova. Porque a pegadinha na prova é trocar o STJ pelo STF, tá? E tu não vai cair nessa, tá? Nós temos a seguinte situação: esses 7 conselheiros, se cometerem, né, algum crime, se forem processados, que não é comum, mas se acontecer, são julgados pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tá? Tem até uma lógica na Constituição Federal, né, que as autoridades com abrangência em todo o território nacional, quando tem um foro, geralmente é no STF. E quando é uma autoridade de uma região, como seria um conselheiro que abrange só um estado do país, aí é pelo STJ, tá? É uma dica que eu sempre dou nas aulas lá de constitucional sobre o Poder Judiciário. E os 7 auditores, aqueles concursados que substituem eles, esses aqui não são julgados pelo STJ, esses aqui vão ser julgados pelo TJ aqui do Rio Grande do Sul, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado, tá? Que também é um foro privilegiado, porque eles não vão ter um processo iniciado por um juiz, porque geralmente um processo judicial é iniciado por um juiz, né? Um juiz julga e o recurso vai para o tribunal. Esses aqui já começam com o julgamento no tribunal. E esses aqui no STJ, mais privilégio ainda, tá? É isso que nós temos no artigo 5º sobre os conselheiros, e depois nós vamos ver sobre os auditores, tá? Um pouquinho mais na frente, na próxima página, a gente vai ver essa regra dos auditores. Eu estou só antecipando para a gente já visualizar lado a lado, para já ir gravando essa diferença, tá? Muito bem. É isso que nós temos, então, sobre os conselheiros do TCE. Um quadrinho só para ajudar você a memorizar aí na apostila. E vamos para o artigo 6º. Não podem exercer contemporaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, né, o cargo de conselheiro, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, em qualquer grau e na linha colateral, até o 2º grau de parentesco. O 2º grau de parentesco
É um parentesco muito próximo, pessoal. Segundo grau, ele vai abranger irmãos, tá? O irmão ele é parente em segundo grau. Vai abranger os pais e filhos, claro, porque esses são em primeiro grau. E também os netos e os avós, que esses são os parentes em segundo grau, na linha reta, tá? Estes são os parentes que não podem estar ao mesmo tempo atuando aí como conselheiro. Então, dos 7 conselheiros, claro, não pode dos 7 conselheiros um ser irmão de um outro, tá? Ou também pai e filho, algo do tipo, tá? E aí, como é que se resolve essa incompatibilidade se acontece essa situação de parentesco? Bom, primeiro, se for antes da posse, né? Aí, o que foi escolhido depois, tá? Se for antes da posse, contra o último nomeado, ou contra o de menos idade, se eles forem na mesma data. Se na mesma data forem indicados 2 irmãos, por exemplo, como conselheiros, aí o mais velho dos 2 vai ser privilegiado, né? Porque vai ser contra o de menos idade, tá? Se um já era conselheiro, independentemente de ser mais velho ou não, e o outro vai ser nomeado, este outro não poderá ser nomeado, mesmo que ele seja mais velho, porque o outro foi nomeado antes, tá? Essa é a regra quando essa incompatibilidade se dá antes da posse. Se for depois da posse, vai ser contra o que deu causa, ou se imputável a ambos ou a nenhum, contra o que tiver menos tempo de exercício do cargo. Por exemplo, um conselheiro casa com a irmã de outro conselheiro. Ele deu causa. Ele se tornou, por afinidade, consanguíneo não, ele se tornou parente por afinidade, tá? Em segundo grau. E quem mandou ele casar com a irmã do outro conselheiro? Ele vai perder o seu posto de conselheiro, porque ele deu causa, ele foi lá e casou com a irmã do outro. O outro não tem nada a ver. O outro estava quieto no canto dele, trabalhando, e isso aconteceu, tá? Isso seria um exemplo de uma incompatibilidade depois da posse, tá? Porque ninguém se torna parente consanguíneo depois da posse. Só por afinidade que isso pode acabar acontecendo, tá? Isso se for um caso assim, que foi um que deu causa, tá? Porque se for uma situação que os 2 deram causa, aí o que tiver menos tempo de exercício vai perder o cargo, tá? Muito bem. Artigo 7º, prazos de posse e exercício. Tem que gravar, não é a mesma coisa lá do Estatuto dos Servidores, tá? A Lei 10.098, que trata dos servidores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ela traz prazos diferentes para posse e exercício. Então, tu tem que gravar lá e tem que gravar aqui. Lá na prova de direito administrativo, eles podem cobrar aquela parte. E aqui, sobre a lei orgânica do TCE, eles podem cobrar esses prazos aqui. Tem que memorizar os 2, faz parte, tá? Aqui no TCE, quais são os prazos? O prazo para tomar posse é de 30, já começa maior, já começa com 30, prorrogável por mais 30, né? Já é o dobro lá dos servidores. E o prazo de exercício, ele vai ser de 15, prorrogável por mais 15, tá? Aqui, no fim das contas, é parecido com os servidores, né? Porque os servidores seria um prazo, então, bem parecido, só que não dividido entre 15 e 15, né? Muito bem. Então, é isso que nós temos aqui, conselheiros do TCE, posse 30 mais 30, prazo de exercício 15 mais 15, conforme está no esquema aí também, no quadrinho aí do nosso material. Artigo 8º. Depois de nomeados e empossados, os conselheiros só podem perder o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. Então eles têm que responder a um processo e o processo tem que ter uma sentença definitiva. Ou se ele pedir para sair, ou se ocorrer uma daquelas incompatibilidades por parentesco, como a gente comentou, tá? Essas são as 3 formas do conselheiro perder o mandato. Vejam então que é bem difícil ele perder o mandato, né? Ele tem uma certa aqui estabilidade, uma grande proteção aqui ao cargo de conselheiro. Temos no artigo 9º, que aos conselheiros e auditores substitutos, o conselheiro e o auditor substituto, todos esses 14, portanto, estende-se as mesmas proibições, as mesmas vedações legais que são aplicáveis aos juízes, assim como casos de impedimento e suspeição. Porque lá no estudo da lei processual, o juiz, ele nunca pode julgar alguém quando ele tem alguma relação com aquela pessoa ou com aquela causa, tá? Isso são casos, conforme a situação, que pode ser um impedimento ou uma suspeição. Da mesma forma, os conselheiros e auditores, quando se depararem com processos em que estejam envolvidos
pessoas próximas a eles, ou em situações que causam impedimento ou uma suspeição, que podem então reputar prejudicada a imparcialidade deles como julgadores, eles não devem julgar, tá? Não devem atuar. É a mesma ideia aqui nesse artigo 9º, tá? Então vamos falar sobre os auditores. Os 7 auditores, então, a partir do artigo 10 aqui da nossa lei orgânica do TCE. Temos ali, então, que eles são 7, como eu já coloquei no quadro, tá? São nomeados pelo governador, dentre bacharéis em ciências jurídicas e sociais, é o curso de direito, mediante concurso público de provas e títulos, tá? E esse concurso público é um concurso que sai pouco, né? Porque só sai quando tiver vaga um dos cargos. E esse concurso público, ele tem uma idade mínima, o que é uma raridade hoje em concursos, mas esse tem, tá? Justamente porque este auditor vai substituir um conselheiro. Para fazer esse concurso, para poder ser empossado nesse cargo de auditor, tem que ter no mínimo 35 anos e no máximo 65 anos de idade, tá? Então já tem essa idade aí de 35 anos mínima para ocupar esse cargo. E o artigo 11 ele traz o foro, né, a prerrogativa de foro do auditor. Então, como eu já coloquei no quadro, o auditor substituto, esse concursado aqui, quando ele tiver algum processo por um crime comum ou de responsabilidade, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Muito bem, temos no artigo 12 as situações de perda de cargo de auditor substituto. São as mesmas dos conselheiros, mesma coisa. Que são sentença judicial transitada em julgado, se ele pedir para sair, ou aquela incompatibilidade, tá? Muito bem. Temos no artigo 13 um artigo que foi reescrito e mal reescrito em 2014, tá? Mas ele simplesmente está dizendo que o auditor que a Constituição Estadual fala é esse cara aqui. São esses 7 auditores substitutos, tá? Não vale a pena fazer a leitura do artigo 13, só vai confundir a cabeça. Artigo 14, os auditores substitutos de conselheiro, esses aqui, substitui o conselheiro em suas faltas e impedimentos, bem como em caso de vaga, na forma prevista lá no regimento interno. Lá está melhor explicado como funciona, mas é para isso que eles servem também, além de terem atribuições próprias desse cargo, eles trabalham, eles não são só substitutos, tá? Eles têm bastante trabalho para realizar, mas além disso eles também substituem esses conselheiros quando necessário. Os auditores substitutos, quando não estiverem no exercício das atribuições de conselheiro, exercem demais atribuições da judicatura. Claro, como eu falei para vocês, eles têm trabalhos para realizar. Temos no artigo 16 o Ministério Público, e aqui não diz nada sobre ele. Porque tem uma lei estadual específica que vai tratar sobre ele, lei essa que não está no nosso edital, não precisa se preocupar com o Ministério Público de Contas, tá? Corpo técnico e serviços auxiliares. Vamos falar agora dos demais servidores, não dos conselheiros nem auditores. Os servidores mesmo que integram aí a estrutura do Tribunal de Contas, tem vários cargos aí nessa estrutura, né? Geralmente por formação específica, quando é de nível superior, e tem também aquele cargo de nível médio oficial de controle externo. Temos então aí, artigo 17, os servidores do corpo técnico e os serviços auxiliares, eles integrarão quadros próprios com estrutura e atribuições que forem fixadas pela lei, pelo regimento ou pelo tribunal pleno, né? O próprio pleno, ele fixa essa estrutura, ele propõe o projeto de lei para o legislativo, separando, né, como que ele precisa do quadro de pessoal. A investidura do cargo, nesse quadro de pessoal do TCE, depende de aprovação em concurso, né? Claro, por isso que a gente está aqui estudando. Os servidores do quadro de pessoal do TCE serão nomeados pelo presidente, que lhes dá posse, tá? Então vocês aí que vão passar no concurso, são nomeados pelo presidente do Tribunal de Contas. É ele que dá posse para vocês. Cuidado, a banca pode fazer uma pegadinha, tentando dizer que é o governador que dá posse. Não confunde. O governador, ele vai nomear lá os conselheiros, tá? Mas o governador, ele não vai dar posse para o servidor do TCE, porque o TCE, ele é um órgão do legislativo. O governador não tem nenhuma ingerência, nenhum poder sobre os servidores do Tribunal de Contas, tá? Então nós temos essa separação aí bem clara, e quem vai dar posse, para quem passa no concurso do TCE, quem vai dar posse para os servidores aqui, e quem vai nomear e dar posse é o presidente aqui do Tribunal de Contas, tá? Artigo 18.
Para o exercício das suas atribuições, esse corpo, então, técnico e os serviços auxiliares vão ter uma organização apropriada em unidades de trabalho. Tem vários setores, né, dentro da estrutura do TCE, na forma estabelecida no regimento interno e também em resoluções. Tá? Ao criar essas unidades, claro que são consideradas a conveniência dos serviços e a eficiência e rapidez da fiscalização. Eles vão distribuir os servidores da forma que o trabalho funcione o melhor possível. Né? A área de atribuição das unidades pode abranger um ou mais municípios e um ou mais órgãos ou entidades da administração municipal. E ainda a criação, transferência de sede e extinção das unidades são de competência do Tribunal Pleno, bem como fixação, ampliação ou redução dessas atribuições. Tá? Então é isso que nós temos, pessoal, e encerramos aqui nesse vídeo o primeiro título aqui sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando, continuar esmiuçando aqui a lei orgânica. Vamos para o título 2, falar sobre organização, começando pelo Tribunal Pleno, que é justamente o órgão que significa a reunião desses 7 conselheiros. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.